Apocalipse capítulo 3, versículo 14, onde assim nos diz a palavra de Deus. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O que o Espírito diz às igrejas. Como eu perguntei aqui no início, se há irmãos aqui congregando, que estão congregando, e as irmãs levantaram as mãos, então há igrejas aqui representadas, além dos irmãos deste ministério, e esta é uma palavra para todas as igrejas. Essa é uma palavra para todos nós. Nós acabamos de ler aqui a 7ª carta das 7 cartas endereçadas às igrejas no Apocalipse. Essas 7 cartas começam no capítulo 2 de Apocalipse e são elas: a primeira, a carta à igreja de Éfeso; a segunda, Esmirna; a terceira, Pérgamo; a quarta, Tiatira; a quinta, Sardes; a sexta, Filadélfia; e a 7ª, Laodiceia. Estas 7 cartas têm algumas características em comum. Em todas elas, o Senhor dá orientações às igrejas, especificamente tratando de situações que aconteciam em cada uma destas igrejas. Porém, como nós estamos aqui lendo o livro do Apocalipse, nós sabemos que este livro ele foi escrito para tratar do que viria a acontecer ao longo da história da igreja sobre a terra. De modo que muitos estudiosos de escatologia, e eu concordo com estes muitos, eles creem que as 7 cartas representam 7 períodos da igreja. Portanto, a carta à igreja de Laodiceia é a carta destinada ao último período da igreja sobre a terra. Talvez alguns aqui presentes não estejam sabendo que nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem o retorno do Senhor. Que não por acaso aconteceu uma epidemia no mundo inteiro e por isso se chamou pandemia. Nunca na história humana aconteceu algo que atingisse todos os continentes. Houve outras semi-pandemias que ficaram em alguns continentes, mas agora, no século XXI, com pessoas viajando de avião pelo mundo inteiro, se alastrou para o mundo todo. Esse problema ainda não acabou, na verdade. Essa semana mesmo eu vi que na Europa
começou uma nova onda que está alarmante e pode se espalhar pelo mundo, provavelmente é uma variante do Covid. Então, esta é uma situação que ainda não acabou e não sabemos se vai acabar. Provavelmente não. Provavelmente isto vai continuar até o Senhor voltar. Porque uma das características que antecedem a sua vinda é que haveriam muitas pestes, muitas enfermidades. E é o que nós estamos vendo. Como se não bastasse a pandemia, nesse momento, nós estamos na iminência de uma guerra nuclear. Vocês sabem que a Rússia invadiu a Ucrânia. Com isto, toda a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que são a maioria dos países europeus, com os Estados Unidos, tendo uma aliança militar, se voltaram contra a Rússia, defendendo a Ucrânia, mandando armamentos para a Ucrânia, de modo que uma guerra que era para se resolver em uma semana, já dura mais de 7 meses. E a situação agora é que o exército russo já teve muitas baixas e Vladimir Putin está dizendo que vai apelar para o armamento nuclear para conseguir a vitória, né, que já está demorando muito a ser alcançada. E se ele tem esse armamento, ele vai usar. E eles têm. E hoje, os países mais ricos, todos os mais ricos, os mais poderosos, têm armamento nuclear. E se eles vierem trazer uma retaliação ao lançamento de uma bomba nuclear na Ucrânia, nós teremos uma catástrofe no mundo inteiro. É muito provável, aliás, eu diria que é certo que isso vai acontecer. Porque isso está profetizado, irmãos. Está profetizado. E é dito na palavra de Deus que a noiva do Senhor será purificada a fogo. É dito também na palavra de Deus, no livro do profeta Abacuque, que antes do dia da vinda do Senhor haveria sangue, fogo e colunas de fumaça. Sangue, fogo e colunas de fumaça me faz lembrar uma bomba nuclear, uma bomba atômica, com aquela coluna de fumaça subindo e o fogo se alastrando e as pessoas morrendo instantaneamente ou depois com as consequências dos efeitos da radiação. E por que eu digo isso ao ler o texto que li? Porque se nós estamos vivendo, irmãos, os últimos sinais que antecedem a volta de Cristo, e as 7 cartas do Apocalipse representam 7 períodos da igreja, evidentemente a última carta é para nós. É para o nosso período. E sabe qual é o problema dessa carta? É que em todas as outras cartas, todas, havia pelo menos um elogio, umzinho só. Inclusive, em 2 das 7 cartas, só haviam elogios, nenhuma repreensão. A carta para a igreja de Esmirna, que é a segunda carta, só tinha elogios para essa igreja, nenhuma repreensão. E a carta para Filadélfia, que é a 6ª carta, apenas elogios. Especialmente no caso de Filadélfia, porque guardaram a palavra de Deus. Isto foi há alguns séculos atrás, de 2 séculos para trás. Houve um momento na história cristã que foi o seu auge, que foi o período de grandes missões no mundo inteiro, de homens como, por exemplo, John Wesley, que vocês já devem ter ouvido falar, um grande ganhador de almas. Homens como aqueles que vieram para o Brasil e deram início à Assembleia de Deus no Brasil, por exemplo. Grandes missionários, homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé. Porém, nesse período, se foi. É muito difícil hoje nós encontrarmos alguém realmente cheio do Espírito Santo, porque hoje nós não nos dedicamos mais a buscar a Deus como aqueles homens buscavam. Nós não nos dedicamos mais à oração como aqueles homens se dedicavam. E os antigos diziam: muita oração, muito poder.
Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Os antigos diziam isso. E não é verdade que hoje em dia os cultos de oração são os mais vazios de qualquer igreja? De qualquer igreja. E há um século atrás eram os mais cheios de qualquer igreja. Nós conhecemos uma senhora, acho até que ela já foi para a glória, né? Que ela, perto dos seus 90 anos, né? Contava que o culto de oração na igreja dela era às 6 da manhã. Às 6 da manhã. E era o culto mais cheio, lotado. Mas ela começou a ver, ao longo dos anos, que o culto foi diminuindo, até que chegou um momento que quase ninguém mais ia, e o pastor acabou com aquele culto. Mudou o pastor também, e acabou com ele. De modo que a oração não tem sido mais a prioridade. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje estão falando exatamente como os crentes de Laodiceia diziam: eu não preciso de nada. Buscar Deus para quê? Está tudo bem. Está tudo bem. Versículo 17, se vocês quiserem ver comigo. Apocalipse, capítulo 3, 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. De nada tenho falta. As pessoas acham que tendo uma casa, tendo um carro, tendo comida, tendo roupa, tendo emprego, tendo, enfim, o que você quiser imaginar, o que você tenha, isso está bom. Não, irmãos. Não está. Porque a verdadeira riqueza não é material. A verdadeira riqueza não é nada que nós possamos contemplar com os nossos olhos. A verdadeira riqueza é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esta é a verdadeira riqueza. E sabe qual é o problema hoje, irmãos? Que a maioria de nós, que nos dizemos de Cristo, que nos dizemos cristãos, vamos ser sinceros, a maioria de nós estamos vazios do Espírito Santo. No momento de oração, onde está o fervor? Onde está a certeza de que Deus está ouvindo? Porque se nós temos certeza que Deus está ouvindo, nós não vamos falar com Deus como se falássemos com as paredes, irmãos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. É assim que você conversa com alguém? Com esse desinteresse? Com essa frieza? Ou quando nós conversamos com alguém que amamos, nós conversamos com alegria, nós conversamos com o coração queimando de amor, por estarmos com aquela pessoa que nós gostamos tanto, e lhe damos atenção e sorrimos. Deus é real, irmãos. Glória a Deus. Não é uma filosofia. Deus é real. E quando nós oramos, nós não podemos falar com Deus como se estivéssemos apenas cumprindo um ritual, digamos assim, né? Uma coisa mecânica. Não! Estamos falando com Deus. E Deus não está se preocupando se vamos falar bonito, se vamos falar palavras difíceis. Deus não está preocupado com isso. Deus só espera que falemos com Ele com sinceridade, com amor, com alegria. Mas por que nossas orações não são assim? Porque nos falta o Espírito Santo. Na hora que louvamos o Senhor, uma coisa que eu tenho notado na maioria das igrejas, do nosso ministério, antigamente, o momento de louvor era um momento onde víamos como que ondas. Sabe o que eram essas ondas? As mãos levantadas fazendo assim, ó. Coisa mais linda. Você ia lá atrás da igreja e via as pessoas com as mãos levantadas assim, adorando o Senhor. Hoje, raramente,
se vê mãos levantadas durante o momento de louvor em adoração ao Senhor. E a palavra manda, levantai vossas mãos em adoração a Ele. E ainda diz mais, mãos limpas, para adorar o Senhor. É um ato de adoração a Deus. Ou temos vergonha de fazer isso? Esta não é uma palavra dura, irmãos. Esta é uma palavra de amor. É uma palavra de amor. De um Deus que nos ama e que está nos chamando para uma intimidade maior com Ele. Para um relacionamento real com Ele. Porque eu não me converti a Cristo, irmãos, para eu ter a mesma religiosidade hipócrita que eu tinha quando era católico. Hoje mesmo eu fiquei sabendo, ontem aliás, fiquei sabendo de crentes que foram no Rock in Rio esse ano. No Rock in Rio. E aí a irmã que nos contou isso, estávamos hospedados na casa dessa família, a irmã que nos contou disse que perguntou, mas vocês não são crentes? E aí a irmã disse, sim, mas o nosso pastor deixa. A nossa igreja é bem liberal, não tem problema não. Não tem problema não. Eu fui no Rock in Rio, no primeiro Rock in Rio, 1985, 86. Porém, naquela época, eu era católico. E na igreja católica não tinha nada a ver, podia ir. Podia tomar cerveja, podia fumar um cigarrinho, podia. Contanto que estivesse na missa, domingo lá. E assim eu era. Um mero religioso, hipócrita, que no domingo estava na missa e no sábado eu estava no Rock in Rio. No meio de um monte de gente drogada, perdida. E o que eu estava fazendo ali? E hoje eu vejo evangélicos fazendo a mesma coisa que há 30 anos eu fiz quando era católico. Ou seja, a igreja evangélica está talvez pior que a católica. Pior, irmãos. Pior, irmãos. Idolatrando, não ídolos de madeira, de gesso, de barro, mas idolatrando homens. Idolatrando cantores gospel. Idolatrando bispos, apóstolos. Que apóstolos o quê? Não tem mais apóstolo. Apóstolos foram aqueles que Jesus chamou pessoalmente, lhes dando a missão de aplicar o que ele ensinou no contexto da nova aliança, escrevendo a sua santa palavra. Então o que nós vemos hoje, irmãos, é uma religiosidade hipócrita. Pessoas que se reúnem não para buscar a Deus, mas apenas por um momento social. Apenas para ver os amigos. Sem compromisso com Deus. Sem abandonar o pecado. Sem se dedicar à oração. Sem meditar na palavra. Só lê a Bíblia na hora do culto. Ou então, está lendo sempre o Salmo 91. E não sai disso. E não lê toda a palavra. Não quer conhecer a Cristo. Que diferença há do evangélico para o católico? O católico é a mesma coisa. Não lê sua Bíblia, não ora, não busca o Espírito Santo. Mesma coisa. Ah, mas o católico é idólatra. E o crente também tem sido. Os evangélicos também têm sido. Irmãos, por que as pessoas não estão buscando a Deus como deveríamos buscar, irmãos? Porque nós pensamos que não nos falta nada. Quando na verdade nos falta tudo. Porque nos falta o Espírito Santo. Veja que a avaliação que nós fazemos a nosso respeito está errada. Nós achamos que está tudo bem. Não está tudo bem. Eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, tenho até um carro. Está tudo bem, está tudo bem. De vez em quando, pega uma gripezinha, mas não é nada sério, está tudo bem. Está tudo bem, irmãos. Se nós não temos o Espírito Santo, não está bem.
Não está. Vocês lembram da história de Nicodemos? Nicodemos era um homem religioso. Ele era uma autoridade judaica. Nicodemos, por ser um homem muito conhecido, ele foi ter com Jesus de noite, para falar com Jesus de noite, para não ser visto. Naquela época a noite era um breu, né? Porque haviam poucas luzes. E ele foi ter com Jesus de noite. E Jesus disse a ele: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. E Nicodemos conhecia a palavra, mas ele não tinha um relacionamento com Deus. Ele não vivia para a glória de Deus. Antes ele queria a glória para ele. E Jesus disse que qualquer um que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Não entrará. E esse nascer de novo está dito no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, que são aqueles que não nasceram da vontade da carne, mas nasceram pelo Espírito Santo de Deus. E são morada do Espírito Santo de Deus. Se nós cremos nesta Bíblia Sagrada, nesta palavra que eu li aqui para vocês, precisamos levar isso muito a sério. Porque se a avaliação que nós estamos fazendo de nós mesmos é que está tudo bem, esta avaliação está errada. Porque vejam a avaliação que o Senhor faz de nós, irmãos. Faz de nós. Vou ler novamente o versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Essa é a avaliação que o Senhor faz a nosso respeito. Se nós estivermos vazios do Espírito Santo de Deus. E há evidências, irmãos, se nós estamos vazios do Espírito Santo de Deus. O quanto nos interessamos pela palavra? Ou nos interessamos mais pelos programas de TV? O quanto nós nos dedicamos à oração? Ou nos dedicamos mais ao WhatsApp? O quanto nós falamos de Cristo para o nosso próximo? Ou nós falamos da vida dos outros para o nosso próximo? Esta mensagem, irmãos, não é uma palavra dura, é uma palavra de amor. Porque o mesmo Deus que fez essa avaliação a nosso respeito, irmãos, ele nos diz no versículo 18, aconselho-te. Vejam como Deus é maravilhoso. Ele não nos obriga. Ninguém é obrigado a buscá-lo. Mas ele nos dá um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Irmãos, Deus precisa do nosso dinheiro? Claro que não. Claro que não. Deus é o dono do universo, irmãos. Então, quando a palavra diz, aconselho-te que de mim compres, o que nós podemos dar a Deus, que Deus já não tenha, a não ser o nosso coração, o nosso tempo, a nossa vida. Só isso podemos dar a Deus, irmãos, porque todo o resto já é dele. Todo o resto já é dele. E ele então nos chama a nós comprarmos dele, dedicando nosso tempo a ele, ouro provado no fogo. O que significa isso, irmãos? Esse ouro provado no fogo. É claro que isso aqui não é nada material. Não é nada material. Não se trata do ouro metal, mas se trata daquilo que há de mais valioso e que resiste a todas as situações desse mundo, que é o próprio Senhor, é o próprio Cristo, o que há de mais valioso, irmãos, para que nós venhamos nos enriquecer, não materialmente, mas espiritualmente. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse
que aqueles que são ricos perante os homens, mas não são ricos perante Deus, estão perdidos. Jesus disse isso, irmãos. Que a verdadeira riqueza não é material, mas espiritual. Como está o nosso coração diante de Deus, irmãos? Está limpo ou está sujo de pecado? E mais, ele prossegue. Além do ouro provado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas. A nossa veste espiritual, ela só pode ser embranquecida de uma forma, irmãos. Por meio do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, de toda iniquidade. O sangue de Jesus não foi derramado na cruz para que nós tenhamos uma vida de riqueza material. Ele não deu sua vida na cruz para que tenhamos uma casa própria. Ele não sofreu naquela cruz para que tenhamos um carro zero. Para que sejamos promovidos na empresa. Todas essas coisas, casa própria, carro zero, cargo de diretoria na empresa, homens ricos podem nos dar. Eles não podem nos dar. Se um homem rico for com a minha cara, ele não pode falar assim, eu gostei de você, vou te dar um carro zero. Ele não pode fazer isso. Eu vou te dar uma casa própria. Tenho tantas, vou te dar uma, gostei de você. Não pode acontecer isso? Eu ouvi histórias assim. De garçons que atenderam muito bem alguém riquíssimo, sem saber que aquela pessoa era rica, e a pessoa disse, eu vou te dar uma casa, você não sabe, mas eu sou muito rico, eu vou te dar uma casa, você merece. Porque eu não estou aqui parecendo rico, você me tratou tão bem, você merece. Nunca vi alguém me atender tão bem como você. A pessoa rica pode fazer isso. Agora, Jesus verteu o seu sangue na cruz para nos dar o que ninguém poderia nos dar. Ninguém. Não há uma única pessoa na face da terra que poderia nos dar o que Jesus nos deu, irmãos. O perdão de Deus. O perdão dos nossos pecados. Para que nós tenhamos paz com Deus e um relacionamento com Deus. E a salvação da nossa alma no dia que esse corpo carnal perecer. E nenhum de nós sabe o dia e a hora da nossa partida desse mundo. Não podemos brincar com isso, irmãos. Mas não pensem que Jesus morreu na cruz apenas para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados. Não. Mas também para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cheios da presença de Deus. Deus quer habitar em nós, irmãos. Deus quer ser o nosso melhor amigo, irmãos. Deus quer estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. Será que nós o amamos? Nós o queremos? E finalmente a palavra diz, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Muitos de nós não estão percebendo a terrível condição que nos encontramos, irmãos. Muitos de nós não estamos percebendo, irmãos. Porque estamos cegos, irmãos. Estamos cegos com as ilusões desse mundo, irmãos. Estamos cegos com as distrações desse mundo. Esse mundo se tornou tão divertido, não é? Depois que a internet apareceu. Meus filhos até me perguntam, pai, o que você fazia quando não tinha internet? E eu respondo, eu vivia, meus filhos. Porque isso aí não é vida, não. Ficar na tela do computador, de um celular, isso não é vida, não. Eu vivia. Ah, mas é divertido, pai. Me lembro certa vez que eu fui chamar os meus filhos para verem um vídeo. Eles já eram pequenininhos ainda. Tenho 2 filhos homens.
E o mais novo, quando eles chegaram, eu falei, eu queria mostrar um vídeo para vocês. Aí o mais novo assim pulando, é divertido? É divertido? Não era divertido, mas era interessante. Era um vídeo instrutivo. Eu não quero ver não, pai. Ele sempre foi muito sincero, né? E o que aconteceu? Já tem mais de 20 anos, mas não cresceu. Não cresceu. E quantos estão assim? Sem se darem conta de que o principal é a presença de Deus em nossas vidas. Porque a nossa passagem aqui na Terra é muito rápida, irmãos. É muito rápida. Isso que eu contei do meu filho, parece que foi ontem. E já tem uns mais de 15 anos atrás. Uns 18 anos atrás, talvez. E parece que foi ontem. Passa muito depressa. Muito depressa. E nós não sabemos o dia e a hora da nossa partida. Por outro lado, nós não temos que buscar a Deus por medo do inferno, mas porque nós o amamos. E por que muitas pessoas hoje não amam a Deus, mesmo se dizendo evangélicas? Por quê, irmãos? Porque não compreendem o amor de Deus. Jesus Cristo veio a esse mundo não porque foi obrigado a vir a esse mundo. Jesus veio a esse mundo com a missão de nos dar a oportunidade da salvação. Porque sem Cristo todos estão perdidos. Sem Cristo, a palavra diz isso claramente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E talvez alguém diga, eu creio, pastor. Porém, muitos não sabem que crer significa ter fé. E a palavra fé, biblicamente falando, a palavra fé não significa meramente acreditar. Acreditar em Jesus, até pessoas sem religião alguma dizem, eu acredito que Jesus existiu, eu acredito que ele morreu na cruz, eu até acredito que ele ressuscitou. Mas não seguem Jesus. Quem tem fé em Jesus, segue Jesus. Quem tem fé em Jesus não se envergonha de Jesus. Quem tem fé em Jesus, quer Jesus em sua vida. E o ama, porque compreende que Jesus sofreu sem nenhuma culpa, porque tomou sobre si os nossos pecados, irmãos. Jesus tomou sobre si a nossa culpa na cruz do Calvário e sofreu em nosso lugar. Como não amar alguém que me amou tanto assim? Eu tenho que amar a Jesus mais do que eu amo a minha esposa, mais do que eu amo os meus filhos, mais do que eu amo minha mãe. Por quê? Porque sem Jesus, minha mãe estaria perdida, meus filhos estariam perdidos, minha esposa estaria perdida. Nenhum de nós teria salvação, eu estaria perdido. Mas a questão é, será que nascemos de novo? Ou será que apenas somos religiosos que participam de reuniões evangélicas? Será que realmente amamos a Deus? Ou nós apenas dizemos que amamos? Jesus Cristo disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ele não quer apenas ser chamado de Senhor. Aliás, ele mesmo disse que naquele dia da sua vinda, muitos lhe dirão, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, fizemos milagres em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E Jesus dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra conheci
significa ter intimidade no original em grego. Não é apenas conhecer de saber quem é. Claro que Jesus sabe de todas as coisas. Mas quando ele disse nunca vos conheci, é o conhecer no sentido de intimidade. Como, por exemplo, a palavra diz que José só conheceu Maria depois que nasceu Jesus. Ora, ele era noivo de Maria, como que ele não conhecia Maria? Mas é o conhecer na intimidade de um casal. E o Senhor quer intimidade conosco. Jesus quer intimidade conosco. Temos conversado com Ele, temos aberto o nosso coração para Jesus, temos entregue a Ele as nossas ansiedades, preocupações, temos sido sinceros em dizer, Senhor, eu não consigo abandonar esse pecado. Se nós formos sinceros, irmãos, Ele vai nos transformar. Tudo que Ele espera de nós é sinceridade, como eu já disse aqui. Se há algum pecado que você não consegue abandonar, diga para Ele, Senhor, eu não consigo largar esse pecado, seja qual for. Pode ser um vício, por exemplo. Mas se você disser, Senhor, me ajuda, Ele vai te socorrer. Ele vai te libertar. Ele vai te mudar. Não há impossíveis para Ele. Ele mesmo disse, tudo é possível ao que crê. E não há impossíveis para Deus. Aleluia! Tudo é possível. Podemos ser diferentes. Qual é a característica do Espírito Santo? Está em Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Temos essas características em nós, irmãos. Temos essa alegria de Deus em nós. Temos o amor de Deus transbordando do nosso coração. Ou com muita facilidade ficamos zangados com o nosso semelhante. Temos perdoado aqueles que nos ofendem? Temos pedido perdão a quem nós mesmos ofendemos? Temos pagado o mal com o bem? Como Jesus nos ensinou? Porque se nós o amamos, nós andamos dessa forma. Diferentes do mundo. Porém, irmãos, repito, para que nós consigamos andarmos dessa forma, precisamos do Espírito Santo. É tudo que precisamos, irmãos. Da presença de Deus em nós. É o que mais precisamos. A minha esperança e oração é que esse colírio divino esteja nos fazendo enxergar, cada um de nós, a nossa real condição de vazios do Espírito Santo. E sabe o que há de grave nisso, queridos irmãos? Que não temos muito tempo para nos enchermos do Espírito Santo. Não. No versículo 19, o Senhor diz, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Agora preste muita atenção no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Uma das razões para os estudiosos de escatologia terem chegado à conclusão de que as 7 cartas são 7 períodos da igreja, é que em cartas anteriores a esta, o Senhor diz, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Mas aqui, ele não diz eis que venho sem demora, ele diz, eis que estou à porta e bato. Então aquele percurso que ele estava
que ele vinha, já foi percorrido. E agora ele já chegou. E só falta a porta ser aberta, irmãos. E depois nós entrarmos por essa porta. E estarmos para sempre com o Senhor no dia da sua vinda. Ele está à porta e bate. Sabe quais são as batidas? São os sinais da sua vinda. Para que nós não tenhamos dúvida de que Ele está à porta. De que agora falta pouco. Muito pouco. Muito pouco. Eu quero estar novamente aqui em Corinto, irmãos. Mas eu não sei se haverá tempo mais. Não sei. Não sei. Hoje, pode começar a Terceira Guerra Mundial. Hoje, o mundo pode virar de cabeça para baixo. Porque se essa guerra acontecer, nada mais será como antes. Nada mais. E está para acontecer. Vocês já ouviram falar do relógio do Apocalipse? É um relógio fictício, criado por cientistas. São cientistas de um clube chamado Clube dos Cientistas Atômicos. São cientistas especialistas na questão de armamentos nucleares. Quando houve o ataque dos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, que deu fim à Segunda Guerra Mundial, aquelas bombas terríveis que dizimaram milhões de japoneses, uma covardia sem tamanho. Quando aquilo aconteceu, os cientistas que haviam inventado a bomba decidiram se reunir para, de alguma forma, alertar o mundo para nunca mais usarem esse armamento. Porque hoje, irmãos, essas potências que têm armamento nuclear, elas podem, com este armamento, destruir o planeta Terra inteiro 16 vezes. Ou seja, se houvesse 16 planetas Terra, as bombas que eles têm destruiriam 16 planetas. Só temos um. Então imaginem, queridos irmãos. E desde então eles criaram um relógio fictício. Nesse relógio, o ponteiro das horas sempre está em 11 horas, só que eles colocam como da noite, então seriam 23 horas. E o ponteiro dos minutos, ele se aproxima ou se afasta das 0 horas, da meia-noite, na medida em que o mundo está mais longe ou mais perto de uma guerra nuclear. O mais longe que esteve, se não me falha a memória, foi 23 minutos. O mundo estava a 23 minutos da meia-noite. Sabe a quantos minutos foi colocado o relógio da meia-noite, o relógio do Apocalipse? Agora, em janeiro desse ano, de 2022, antes da guerra na Ucrânia. Antes da guerra na Ucrânia. Porque é sempre no mês de janeiro que eles mudam os ponteiros. Colocaram o relógio em 100 segundos para meia-noite. 100 segundos para meia-noite. Portanto, 1 minuto e 40 segundos para meia-noite. Há 3 anos atrás estava a 2 minutos para meia-noite, que seriam 120 segundos. Agora está a 100 segundos. Então nós já estamos perto do minuto final. Do minuto final. Quando João escreveu a sua epístola, ele disse: filhinhos, esta já é a última hora. Pois eu digo para vocês, filhinhos, este já é o último minuto da última hora. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Ou nos enchemos do Espírito Santo agora, ou será tarde demais. Para concluir, eu queria pedir que vocês, por favor, abram suas Bíblias em Mateus 25. E com isso nós concluímos e oramos pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo urgentemente o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, queridos irmãos. E por favor, não deixem de congregar.
Porque a palavra diz que quanto mais se aproxima o fim, mais nós temos que congregar para não esfriarmos espiritualmente. Quem não congrega mais fica frio espiritualmente e morre espiritualmente. E depois da pandemia, quantos morreram, irmãos, espiritualmente? Quantos não voltaram mais a congregar? Quantos estão enganados pensando que podem ser crentes em casa? Não podemos! Porque o corpo de Cristo é a igreja. São os irmãos reunidos. A igreja não é um templo, não é uma catedral. A igreja somos nós, irmãos. Por isso Paulo, escrevendo as suas cartas, dizia: saudai a igreja que se reúne na casa de Estéfanas. Saudai a igreja que se reúne na casa do irmão tal. Porque a igreja são as pessoas convertidas a Cristo. E nós temos que congregar. Temos que ter momentos como esse, para que palavras de Deus como essa, não palavras minhas, palavras de Deus como essa, nos chamem ao arrependimento, a um conserto, a sermos cheios do Espírito Santo, porque perto está o Senhor, irmãos. E poucos se salvam, não se enganem. A maioria das pessoas que nós conhecemos, quase todos, para ser bem sincero, que nós conhecemos, estão perdidos. Ah, mas ele é tão legal. Tem o Espírito Santo? Não, não tem. Está perdido. Essa é a verdade, irmãos. Passou por esse mundo, se divertiu nesse mundo, mas acabou. Morreu. Acabou. Ele está perdido. A sua alma perecerá, porque ele não nasceu de novo. E quem não nasceu de novo está morto para sempre. Precisamos, irmãos, do Espírito Santo. Mateus capítulo 25. Então, o reino dos céus, é o versículo 1, tá? Mateus capítulo 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: eis o noivo, saí-lhe ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Então vejam o que Jesus diz agora: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas ele vem, ele virá. Ele virá. Essa parábola é profética. Está dentro do chamado sermão escatológico ou sermão profético de Cristo, que engloba 2 capítulos do Evangelho de Mateus, o capítulo 24 e o capítulo 25. E esta parábola é uma das 3 últimas parábolas contadas pelo Senhor acerca da sua vinda. E nesta parábola é dito que, apesar de haverem 10 virgens, e estas 10 mulheres representam as igrejas espalhadas em toda a terra, ele está dizendo claramente que há igrejas perdidas, que há crentes perdidos, porque tem a lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é isso que diz a palavra de Deus no Salmo? Todos os crentes têm Bíblia, mas nem todos têm o azeite do Espírito Santo. E é disso que precisamos. E com urgência. Com urgência. Lembram que eu falei do relógio da meia-noite ou relógio do Apocalipse? Ele tem dois nomes, relógio da meia-noite ou relógio do Apocalipse. Em janeiro desse ano, estava a 100 segundos da meia-noite. A quantos segundos será que estará em janeiro de 2023? Com os acontecimentos deste ano de 2022. Mesmo num contexto de pandemia, estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Que será a primeira, na verdade. Porque as outras duas não englobaram o mundo inteiro. Mas agora o mundo está globalizado. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra, globalizado. Ou seja, o que acontece no Japão afeta o Brasil, o que acontece no Brasil afeta o Japão e assim por diante. Todas as nações estão economicamente interligadas. Todas as nações. Todas serão afetadas. E todas estarão envolvidas nesta guerra. E se cumprirá o que disse Jesus: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Isto vai acontecer. E o que me assusta, irmãos, é que, sendo esta parábola profética, a parábola das 10 virgens, e sendo mencionado que à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, e que este grito da meia-noite acordou todas as igrejas do mundo para a vinda do Senhor, porque hoje, nesse momento, há pastores que não estão nem um pouco preocupados com a vinda de Cristo, que não falam nada a respeito disso. Que se você perguntar, mas e sobre a vinda de Jesus, o Senhor não vai pregar? Ah, não, ainda vai demorar séculos para ele voltar. As igrejas hoje estão adormecidas para o retorno do Senhor. Mas graças a Deus, que mesmo em igrejas adormecidas para o retorno do Senhor, há crentes cheios do Espírito Santo. Mas infelizmente também há crentes vazios do Espírito Santo. Como é que nós estamos, irmãos? Como é que nós estamos? E se o grito da meia-noite, profeticamente falando, tiver algo a ver com esse relógio fictício, então a meia-noite é uma catástrofe nuclear. Porque, irmãos, tivemos uma pandemia. E eu pergunto a vocês, isso acordou a igreja? A igreja acordou com a pandemia? Os crentes vieram a buscar a Deus de todo o coração, a evangelizar, ganhando almas e dizendo: Jesus vem, vocês não estão vendo essa pandemia, isso é sinal da volta de Cristo. Eu não estou vendo isso acontecer. A igreja não despertou com a pandemia. Mas com uma terceira guerra mundial, ela vai despertar para a vinda do Senhor. Mas sabe o que me assusta, irmãos? É que será tarde demais. Porque é muito claro nesse texto que quando der essa meia-noite, quem tem o Espírito Santo tem. Quem não tem, não conseguirá mais ter. Então hoje, nós temos que resolver isso, irmãos. Hoje, nós temos que nos arrepender de todo o nosso coração. E buscar a misericórdia do Senhor. E o perdão de Deus. E a sua presença em nossas vidas. Eu quero convidar você a orar junto comigo. Por favor. Estou muito quebrantado. A minha esperança e oração é que você também esteja com o seu coração quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. Você não precisa falar alto. Você não precisa dizer em alta voz, mas eu peço que você fale com Deus nessa hora, por favor. Se você quiser se afastar das demais pessoas, fique à vontade, mas eu te peço que você não fique com seus lábios fechados e que você fale com Deus enquanto eu oro aqui. E peça perdão a Deus dos seus pecados,
Fale com Ele está te ouvindo. Ele é Deus. Não há nada que Ele não possa saber. Nada escapa ao seu conhecimento. E se você orar, Senhor, essa palavra falou comigo. Eu reconheço que eu estou precisando de Ti. Que eu não tenho Te buscado como eu deveria. Que eu preciso do Teu Espírito Santo. Mas que para ter o Teu Espírito Santo eu preciso do Teu perdão. E para ter o Teu perdão eu preciso me arrepender. Oremos assim, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, eu apresento a Ti os meus irmãos em Cristo aqui presentes, Pai. E eu rogo a Ti, Senhor, que cada um deles, ó Pai, esteja realmente arrependido de todo o pecado. Quando falamos de pecados, muitos pensam apenas em pecados muito graves, como assassinatos, roubos, adultérios, mas se esquecem que inveja também é pecado, que ganância também é pecado, que avareza também é pecado. Se esquecem que fofoca também é pecado, que não fazer o bem também é pecado, que não perdoarmos é pecado, que não pedirmos perdão quando erramos com alguém também é pecado. Então, Senhor, seja qual for o pecado, Pai, pecados cometidos por ações, pecados cometidos com palavras, pecados cometidos em pensamentos, Senhor, com maus desejos, pecados cometidos com sentimentos, quando guardamos mágoa, rancor, quando desejamos o mal a alguém. Te pedimos perdão de todos esses pecados e te pedimos perdão por não fazermos o bem que deveríamos fazer, sobretudo por não orarmos o quanto deveríamos orar, não te colocando em primeiro lugar em nossas vidas. Quando o Senhor Jesus deu a sua vida por nós naquela cruz, tomando sobre si os nossos pecados, Senhor, e ficamos indiferentes a isso, nos esquecendo que apesar de Deus, o Senhor veio como homem e sentiu dores como qualquer um de nós sente, mas foram as dores mais terríveis que nenhum de nós jamais sentiu. E o Senhor fez isso por nos amar. O mínimo que podemos fazer é te amar, Senhor, também, dedicando a nossa vida a Ti. Ó Senhor, eu rogo a Ti, Senhor, perdoa-nos, perdoa-me, Senhor, a começar em mim, eu também preciso do Teu perdão. Eu não sou melhor que os meus irmãos aqui, Pai. Eu não vim aqui, Senhor, machucá-los com a Tua palavra, porque esta palavra também foi para mim, Senhor. Eu apenas permiti que o Teu Espírito Santo falasse conosco. E eu te agradeço pelo Teu grande amor, porque o Senhor corrige a quem ama, e o Senhor está nos corrigindo e nos chamando a uma intimidade maior contigo, Senhor. Mas sabemos que o Senhor não tolera o pecado. Então nós te pedimos perdão. Perdoa-nos nossos pecados, Pai. Perdoa-nos, Pai. Todos aqui, no dia do juízo, serão indesculpáveis, porque tiveram a oportunidade de, nesse momento, falar contigo e pedir perdão, e se arrepender de todo o pecado, e pedir o Espírito Santo, e pedir a Tua presença em nós, ó Senhor. Rogo-te, ó Senhor, que o Teu sangue vertido na cruz do Calvário nos purifique completamente de todo pecado e iniquidade, que nossas vestes sejam brancas para a Tua glória, porque Te amamos e queremos estar contigo.
deixes perecer, Senhor. Livra-nos das contaminações desse mundo, Pai. E leva-nos a viver para Ti, Senhor. Senhor, todos aqueles que oraram comigo, eu rogo a Ti, sejam perdoados de seus pecados. Todos aqueles, ó Senhor, que estão Te reconhecendo, ó Jesus, como o único Senhor e Salvador de suas vidas para sempre, venham ser perdoados de seus pecados e receber o Espírito Santo, Pai. Receber o Teu Santo Espírito, ó Senhor. E aqueles que ainda não foram batizados nas águas, sejam batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a Tua glória. Ó Senhor, e seus nomes estejam no livro da vida, Pai. Assim eu te rogo, Senhor. Tu sabes, ó Pai, do coração de cada um. E eu encomendo cada um aos Teus cuidados, Pai. Cuida destes irmãos. Cuida desta igreja, Senhor. Cuida, Pai, das igrejas aqui representadas pelas irmãs que estão aqui nos visitando, Pai. Cuida dos irmãos que congregam lá com elas, Pai. Desperta a todas as igrejas, Pai. Mas eu te rogo, Pai, que não seja tarde demais para sermos cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te rogo, Senhor. Em nome de Jesus eu te rogo. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que souberem esse louvor me acompanhem, mesmo sem violão. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida. Quebra minha vida e me faça de novo. E me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Diga assim ao Senhor: como Tu queres. Como Tu queres. Senhor amado. Senhor amado. Tu és o oleiro. Tu és oleiro. E eu o vaso. E eu o vaso. Quebra minha vida. Quebra minha vida. E me faça de novo, Senhor. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Aleluia. A Deus toda a glória. Toda a glória seja dada ao Senhor. Irmão Ariomar, irmã Selma, Samuel e os demais irmãos. O Senhor Jesus ama muito vocês. Ama muito vocês. Ele ama muito vocês. Porque para trazer uma palavra como essa, de correção tão importante, é só muito amor mesmo. Ele ama muito vocês. Vocês são de Cristo. Fiquem firmes. Não procurem quantidade. Procurem ser fiéis.
Porque é isso que o Senhor espera de nós. Encontrar fiéis. Pessoas que o amem, que o sirvam de todo o coração.